Olá pessoal, chegou mais uma aula EAD de Mundo dos Anos Iniciais. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam todos em casa, tomando os cuidados e conseguindo realizar as atividades que a gente tem mandado para vocês. Que tudo isso passe logo, que a gente consiga se encontrar de novo em breve, viu? Hoje o assunto da nossa aula será sobre fração. O que é uma fração? A fração, ela é a parte de um todo. Então, eu tenho um todo e esse todo eu sempre vou dividi-lo em partes iguais. Então, a fração, ela vai ser uma parte ou umas partes deste todo. Então, não posso esquecer, o todo eu sempre divido em partes iguais. Então, todas as partes desta figura, desta forma, as partes delas sempre terão os mesmos tamanhos. Aqui eu já venho com um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender. Então, eu tenho aqui uma figura, essa figura eu dividi em, neste caso, 4 partes iguais. Então, todas as partes têm o mesmo tamanho. A quantidade de partes de uma figura é o número que fica embaixo em uma fração. Então, aqui eu tenho 4 partes iguais, 4 é o número que eu coloco embaixo. Em cima é referente ao número que foi, a quantidade que foi pintada, que foi consumida. No caso aqui, eu pintei uma. Então, se uma foi pintada, é o número 1 que eu vou colocar aqui. Então, ficou o número 1 da quantidade pintada sobre o 4, que é a quantidade total de espaços que eu tenho, de divisões. O nome que eu dou para essa figura é 1 quarto. 1 quarto. Continuando. Aqui eu tenho outros exemplos para ficar mais claro para vocês. Então, aqui eu tenho uma figura, ela só está dividida em uma parte, ela só tem uma divisão. Então, aqui, e eu pintei ela inteira. Então, eu tenho uma parte e uma parte pintada. Quando eu tenho essa fração, o número que eu dou é 1 inteiro. Então, uma parte pintada do total de uma divisão apenas. Aqui já é diferente. Aqui eu peguei uma figura e eu dividi ela em 2 partes iguais. Então, embaixo, o número de quantidade de partes, no caso, 2. E aqui, quantidades pintadas, 1. O número que eu dou para essa figura, 1 meio. Porque se a gente observa, eu acabei pintando metade da figura. Aqui embaixo eu tenho outra, uma figura dividida em 4 partes iguais. Nesse caso, eu pintei 2 partes. Então, como é que ficou a fração? Total de partes, 1, 2, 3, 4. 4 embaixo. Total de partes pintadas, 1 a 2. 2 sobre 4. Quando eu falo o nome, 2 quartos é o nome dessa fração. Outros exemplos. Ó, aqui eu já peguei um formato diferente, para dizer que independe do formato da figura. O importante é que todas as partes estejam com o mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho a forma de um círculo, que pode representar para a gente, lembra quando se fala em pizza, por exemplo. Eu tenho esse pedaço, ele está dividido em 8 partes iguais. Coloquei ali na parte de baixo da figura, 8. Quantas partes eu pintei? 1, 2, 3. 3 sobre 8. O nome que eu vou dar para essa figura, 3 oitavos. Aqui, peguei a mesma figura, também dividida em 8 partes iguais. Mas neste caso, eu fiz a pintura de consumir 7 partes. O número 7 é em cima. Então, o nome da fração vai ficar 7 oitavos. E acontece isso. Então, embaixo, até o número 10, eu vou colocar, por exemplo, pensando que a gente só, até o número 10, pensando que a gente só pintou uma parte. Então, eu tenho 1 inteiro, eu tenho 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo. Até aí é só o que a gente faz, como eu coloquei esse primeiro exemplo aqui. Então, aqui eu tenho uma figura dividida em 10 partes iguais e apenas uma pintada ou consumida, 1 décimo. Quando a parte de baixo, quando o total de partes de uma figura for maior que 10, aí eu já mudo um pouquinho. Eu continuo escrevendo o nome dele mesmo, o próprio nome do número,
e acrescento a palavra avos. Então, aqui eu tenho uma figura que ela está dividida em 13 partes iguais. Coloquei o 13 embaixo, que é a quantidade total de partes. E fiz a pintura de 6. Então, eu tenho 6 sobre 13. Quando eu vou falar esse número em forma de fração, eu falo 6, 13 avos. O mesmo no exemplo de baixo. Então, aqui no exemplo de baixo, eu coloquei numa figura, eu dividi ela em 20 partes iguais. E eu pintei 12 partes. Então, o número dessa figura, o nome dessa fração fica 12, 20 avos. Espero que essa explicação tenha conseguido ajudar vocês. Continuem participando nas sextas-feiras da assinatura da lista de presença, façam as atividades durante a semana e na sexta-feira sempre vão lá no Facebook, no tutorial lá no Face da escola, na lista de presença e coloquem. Lá tem sempre um campo na frente que vocês podem colocar se vocês têm alguma dúvida, o que vocês ficaram com dificuldade, entre em contato com a gente para a gente poder ajudar vocês. Tudo bem? Obrigada, adorei estar um pouquinho aí junto com vocês, mesmo que de forma virtual. E logo a gente vem com outros vídeos, tá bom? Um beijo para vocês.